Ela acordou com terra debaixo das unhas. Não havia terra no apartamento. Não havia jardim. Não havia nenhum lugar, em nenhuma direção que ela conseguisse pensar, onde aquela terra poderia ter vindo. Mas estava lá, escura, úmida, com aquele cheiro de coisa funda demais para existir num quinto andar. Ela ficou olhando para as próprias mãos por um tempo que não conseguiu medir. E foi a primeira vez que pensou: e se eu não estivesse dormindo? Você já teve a sensação de que perdeu alguma coisa dentro de você e não sabe quando foi? Curte esse vídeo e me segue, porque essa história vai te mostrar o que acontece quando o que você carrega dentro de si começa a acordar antes de você. Malena tinha 23 anos, morava sozinha num apartamento pequeno no terceiro andar de um prédio sem elevador e tinha o tipo de vida que parece organizada por fora, mas faz barulho por dentro. Trabalhava num cartório durante o dia, tomava chá à noite, dormia às 10h30 com uma regularidade que qualquer médico chamaria de saudável. Tinha uma planta na janela, Gertrudes ela chamava, com aquela ironia afetiva de quem mora sozinho há tempo suficiente para nomear a vegetação. Era o tipo de pessoa que ninguém descreveria como interessante, não de jeito cruel, de jeito honesto. Malena era estável, previsível, confiável, a colega que lembra do aniversário de todo mundo e nunca chega atrasada. E acordava cansada, todo dia, sem exceção, independente de quantas horas tinha dormido. No começo ela culpou o colchão, trocou o colchão, culpou o travesseiro, trocou o travesseiro, culpou. O estresse, que era real, sempre é. E começou a tomar suplemento de magnésio porque uma amiga disse que funcionava. O magnésio não funcionou. O que ela não sabia ainda, naquele período de explicações razoáveis, era que o cansaço não era do corpo. Era de algo que estava usando o corpo. E nem sequer precisava de colchão. O celular ela encontrou numa terça-feira de julho, no caminho de volta do cartório para o apartamento. Estava no meio da calçada, exatamente onde as pessoas passam, como se tivesse sido colocado ali de propósito, mas ninguém parecia ter prestado atenção. Um aparelho antigo, de modelo que ela não reconhecia, com a tela trincada no canto direito e uma case de borracha preta que devia ter sido resistente uma vez. Ela olhou em volta, procurando alguém que parecesse estar procurando alguma coisa. Ninguém. Abaixou, pegou. A tela acendeu. Não porque ela tinha apertado algum botão. Não porque havia encostado na tela sem querer. Acendeu sozinha, ao contato da mão dela, com aquela rapidez de coisa que estava esperando ser tocada. Malena olhou para o aparelho por alguns segundos. Olhou em volta de novo. Colocou no bolso. Mais tarde, ela ia pensar nesse momento. Com uma clareza dolorosa. Ia pensar, foi ali. Foi exatamente ali. Não quando abri. Não quando assisti. Foi quando peguei, porque o toque foi suficiente. Mas naquela terça-feira de julho, ela só pensou: alguém perdeu isso, e levou para casa. Naquela noite, depois do chá e antes das 10h30, ela tentou ligar o aparelho para ver se conseguia identificar o dono. A tela acendeu direto num vídeo. Não numa tela de início. Não num menu. Num vídeo. Como se fosse a única coisa que aquele celular continha. Como se todo o restante do sistema tivesse sido esvaziado para dar espaço para aquele único arquivo. A câmera estava parada, apontada para o teto de um quarto. O quarto estava escuro, mas havia luz suficiente de uma janela lateral para enxergar o contorno. De uma cama, um abajur apagado e uma pessoa dormindo de lado com o rosto parcialmente coberto pelo lençol. Malena assistiu por talvez 20 segundos sem entender o que estava vendo. Então, a câmera deu um zoom lento, muito lento, no rosto da pessoa que dormia. E ela reconheceu. Era ela. Era o próprio quarto dela, a própria janela, o próprio abajur que ela tinha comprado numa liquidação do ano passado. E era ela mesma dormindo, mas filmada de um ângulo que seria impossível sem alguém dentro do quarto. Malena levantou da cama depressa demais, e o joelho bateu na mesinha de cabeceira com um barulho que ecoou pelo apartamento vazio. Ficou parada no meio do quarto, coração acelerado, olhando em volta com a certeza imediata e irracional de que havia alguém ali. Não havia. Ela vasculhou cada cômodo, checou a fechadura trancada por dentro, a janela fechada, o guarda-roupa,
o banheiro, atrás da cortina do box. Nada. Voltou para o celular. O vídeo tinha sumido. A tela mostrava apenas um fundo preto e no centro um número. 1. Malena ficou olhando para o número por um tempo. Então colocou o celular na gaveta da mesinha. Trancou. Não havia chave, mas o gesto de empurrar a gaveta com força foi suficiente para fazer alguma coisa. E ficou acordada até às 3 da manhã, tentando convencer a si mesma de que havia uma explicação técnica para tudo aquilo. Às 3h18, ela dormiu. Quando acordou, a gaveta estava aberta. E o número na tela era 2. Ela não foi ao trabalho naquele dia. Ficou sentada na cozinha com o celular na mesa e um café que esfriou antes de ser tocado, e passou horas tentando acessar qualquer outra função do aparelho. Não havia. Não havia câmera, não havia configurações, não havia lista de contatos, não havia nada, exceto aquele fundo preto com o número que havia mudado durante a noite. Pesquisou o modelo online. Não encontrou nenhum resultado correspondente. O número na parte de trás do aparelho não existia em nenhum banco de dados que ela conseguiu acessar. Ligou para uma amiga de tecnologia que trabalhava com suporte de TI e descreveu o aparelho sem contar sobre o vídeo. A amiga disse que parecia alguma coisa muito antiga ou muito modificada e perguntou se ela queria levar para o trabalho dela para uma análise. Malena disse que ia pensar. Desligou. Ficou olhando para o número 2 na tela e pensando no vídeo, na câmera que havia dado zoom no próprio rosto dela dormindo, no ângulo impossível. E então pensou em algo que havia esquecido de notar na noite anterior. No vídeo, ela dormia de lado, voltada para a parede. Mas quando havia acordado com o joelho na mesinha, quando havia pulado da cama de susto, ela estava de costas. O que significava que entre o começo do vídeo e o fim, alguém ou alguma coisa tinha a virado. Nos dias seguintes, Malena tomou uma decisão que ela mesma reconhecia como irracional. Não jogou o celular fora. Não levou para a polícia. Não destruiu. Ficou com ele. Mais tarde, ela tentaria explicar esse comportamento e não conseguiria. O mais próximo que chegou de uma explicação era como se jogar fora não fosse uma opção. Como se a ideia de fazer isso simplesmente não chegasse a se formar de verdade. Como se aquele aparelho tivesse ficado fora do campo das coisas que podiam ser descartadas. O número na tela continuou mudando toda a noite. 3. Depois 4. Depois 5. E na manhã do 5º dia, o celular mostrou um vídeo novo. Dessa vez, ela estava acordada. Quando apareceu, sentada na mesa da cozinha, exatamente onde estava naquele momento, olhando para o próprio celular. Mas no vídeo, era noite. E a versão dela no vídeo estava sentada na mesma cadeira, na mesma posição, mas olhando para frente, com uma expressão que Malena nunca havia visto no próprio rosto. Não era medo, não era tristeza, era avaliação. Era o jeito que a gente olha para uma coisa que está considerando fazer. O vídeo durou 32 segundos. Depois ela, a versão no vídeo, se levantou devagar, foi até a janela e ficou parada olhando para a rua de baixo por um tempo que a câmera não capturou o rosto, só as costas. E então voltou para a cadeira e sentou de novo. E olhou direto para a câmera, com aquele olhar de avaliação. Malena fechou o vídeo com os dedos tremendo. Ficou olhando para o próprio reflexo na tela escura. O que ela não conseguia parar de pensar era: quem tinha filmado isso? A resposta que ela ainda não estava pronta para considerar era: não havia ninguém filmando. Porque não era uma gravação. Era uma memória que havia escapado. E memórias não precisam de câmera. Na semana seguinte, as coisas começaram a sair do lugar. Não de jeito dramático, de jeito preciso, metódico. A xícara que ela deixava no canto esquerdo da pia estava no canto direito pela manhã. O livro que ela tinha parado na página 143 estava na página 157. As chaves que ela pendurava na gancho perto da porta estavam dentro da gaveta da cozinha. Cada coisa movida era plausível por si só. Cada coisa tinha uma explicação individual que ela conseguia fabricar se tentasse. Mas o conjunto, a frequência, a consistência, a precisão com que os objetos migravam para lugares específicos e não aleatórios, o conjunto não tinha explicação. E havia as mensagens.
3, em dias diferentes, enviadas do próprio celular dela para números que ela não reconhecia. Mensagens curtas, uma dizia apenas ainda não. A segunda, precisa de mais tempo. A terceira enviada às 3 da manhã de uma quinta-feira. Ele está quase pronto. Malena ficou olhando para essa última mensagem por um tempo muito longo. Depois foi até o banheiro, olhou para o próprio rosto no espelho e disse em voz alta pela primeira vez a coisa que havia estado se formando nos últimos dias. Tem alguma coisa acordada dentro de mim enquanto eu durmo. O apartamento não respondeu, mas no reflexo do espelho, por um fragmento de segundo tão rápido que ela quase duvidou ter visto, a expressão do próprio rosto foi diferente da que ela estava fazendo. Era aquele olhar de avaliação. Ela parou de contar para as pessoas. Tinha tentado uma vez, com a amiga de TI, num almoço de Days. Sábado, descrevendo os eventos de jeito cuidadoso, escolhendo as palavras que soavam menos loucas. A amiga ouviu com atenção, bebeu o suco e então disse: Malena, você está dormindo bem? E havia nessa pergunta toda a distância do mundo. Não falta de carinho, mas falta de espaço para acreditar que o que ela estava descrevendo era real. Malena disse que estava bem, pediu a conta. O isolamento, que se seguiu, não foi dramático, foi funcional. Era mais fácil ficar com aquilo sozinha do que ficar explicando e ouvindo perguntas sobre sono e estresse que faziam o problema parecer menor do que era. Então ela começou a investigar sozinha. Vasculhou o celular com mais cuidado do que havia feito antes, e foi aí que encontrou os arquivos ocultos. Não estavam numa pasta, não estavam num menu, estavam num acesso que ela encontrou por acidente depois de uma sequência de toques na tela que não fazia sentido como interface, mas que o celular reconheceu como comando, como se alguém tivesse escondido aqueles arquivos de jeito que só seria encontrado por acidente, ou por alguém que soubesse exatamente onde procurar. Havia 12 vídeos, cada um mostrava uma pessoa diferente, rostos diferentes, quartos diferentes, épocas diferentes. Ela reconhecia pela qualidade da imagem, pela roupa, pelos objetos ao fundo que mudavam de década em década. Mas o padrão era o mesmo em todos. A pessoa dormindo, a câmera se aproximando, e então a versão da pessoa acordada, nas noites seguintes, fazendo coisas que a pessoa acordada não sabia que estava fazendo. Em todos os vídeos havia um ponto de virada, um momento em que a versão noturna parava o que estava fazendo e olhava direto para a câmera, com aquele olhar. E depois de um certo número de vídeos, a pessoa simplesmente não aparecia mais. Não havia um vídeo de despedida. Não havia nada dramático. A pessoa simplesmente deixava de existir nos registros, e o próximo vídeo mostrava um rosto novo, num quarto novo, numa época nova. Malena contou os arquivos 3 vezes. 12 pessoas, 12 histórias que começavam do mesmo jeito e terminavam no mesmo lugar, no desaparecimento. Ela era a 13ª. Foi nessa noite que ela encontrou o último vídeo oculto. Estava no fundo da pasta, depois de todos os outros, sem data e sem número. Diferente dos demais, porque a pessoa que aparecia estava olhando diretamente para a câmera desde o começo. Não deitada, não dormindo. Sentada, acordada, com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias e com aquela expressão de quem chegou a uma conclusão que não queria ter chegado. Um homem de uns 40 anos, barba por fazer, numa cozinha com uma luz de teto que piscava levemente. Ele falou. A voz saiu rouca, como de quem estava forçando as cordas vocais a funcionar mesmo sem querer. Se você está vendo isso, ele disse, ele já está dentro de você. Uma pausa longa. Eu sei o que você está pensando. Eu pensei a mesma coisa, que tinha uma explicação, que era cansaço, era estresse, era alguma coisa técnica no aparelho. Ele olhou para baixo por um segundo, como se estivesse reunindo alguma coisa. Não é? Olhou de volta. Ele usa o celular para se ancorar. Precisa de um registro. Precisa existir em algum meio, em algum lugar, para ter um ponto de volta. É assim que funciona. Sem o registro, ele não consegue manter coerência. Fica fragmentado, perde força. Uma pausa mais curta. A única forma de acabar é apagar tudo. Absolutamente tudo.
os arquivos, os vídeos, a memória do aparelho. E enquanto ele estiver fora do seu corpo, enquanto ele estiver no registro, você destrói o registro. Ele ficou quieto por um momento. O problema é a janela. Você precisa de uma janela. Ele sai quando você perde consciência e volta antes de você acordar. Essa janela é pequena. Outra pausa. Eu não consegui. Mas você... Ele olhou direto para a câmera, direto para ela. Você chegou mais longe do que qualquer um antes. Você achou esse vídeo. Eu escondi fundo o suficiente para que só chegasse aqui alguém que realmente estava procurando. A voz falhou uma vez. Não deixa ele perceber que você sabe. Esse é o erro que todo mundo comete. Quando ele percebe, acelera. O vídeo terminou. A tela ficou preta. E o número que havia estado subindo desde o primeiro dia, que estava agora em 18, mudou. Virou 19. E então, pela primeira vez em todas essas noites, o número não esperou até amanhã para mudar. Mudou enquanto ela estava olhando. Virou 20. Malena ficou acordada naquela noite inteira. Não foi uma decisão heróica. Foi pânico puro, que às vezes parece com coragem de longe. Ficou sentada na cadeira da cozinha com todas as luzes acesas. Café que ela preparava e jogava, fora e preparava de novo. E os olhos que pesavam de um jeito que parecia físico, um peso concreto que puxava as pálpebras com intenção. Às 4 da manhã, ela começou a perceber o que o homem do vídeo havia chamado de janela. Havia um momento, ela aprendeu a reconhecer naquela noite, em que a consciência não apagava de uma vez. Havia uma transição, um limiar. Alguns segundos em que ela estava nos dois lugares ao mesmo tempo, presente o suficiente para perceber, ausente o suficiente para não intervir. Era nesses segundos que ela sentia alguma coisa se mover dentro dela. Não no corpo, mas fundo. No espaço onde os pensamentos se formam antes de virar palavras. Algo que acordava enquanto ela adormecia. Algo que usava o corredor inverso, que subia enquanto ela descia. E que... Ela percebeu naquela madrugada com um calafrio que não era de frio, havia percebido que ela estava prestando atenção. Às 5h42, ela desabou. Não foi uma decisão. O corpo simplesmente encerrou a negociação. Quando acordou eram 11 da manhã. O celular estava na mão dela, não na mesa onde havia deixado. A câmera estava aberta e havia um vídeo novo de 6 horas de duração que ela não se lembrava de ter gravado. Ela não assistiu inteiro. Pulou em pontos aleatórios, coração batendo num ritmo que não era normal, e foi montando o quadro em fragmentos. Das 11 da noite às 2 da manhã, ela dormia na cadeira, câmera apontada para o teto imóvel gravando o silêncio. Das 2 às 3, o corpo se levantou. Não com o movimento de quem acorda, com o movimento de quem estava esperando. Uma transição suave, quase elegante, sem o desorientamento normal de quem saía do sono. Só se levantou, ficou parada por alguns segundos, como se calibrando alguma coisa, e então caminhou pelo apartamento com uma familiaridade que Malena reconheceu como seu próprio jeito de se mover nos espaços que conhecia, mas com uma intenção diferente, mais focada, mais econômica. Das 3 às 4h30, o corpo ficou na janela, olhando para a rua de baixo, com aquele olhar de avaliação. Malena pausou o vídeo nesse ponto e ficou olhando para a própria imagem na tela, para o próprio rosto que ela reconhecia nos detalhes, mas que havia algo nele, algo na qualidade do olhar, na posição da mandíbula, na forma como... A cabeça estava levemente inclinada, que ela nunca havia visto no espelho. Era ela, mas não era ela. E essa distinção que algumas semanas atrás teria parecido loucura, agora parecia a coisa mais precisa que ela havia pensado em toda a vida. Pulou para a parte final do vídeo, às 5h30, e ali havia algo que não havia nos outros trechos. A versão noturna havia-se virado da janela, voltado para a cadeira onde o corpo havia dormido, olhado diretamente para a câmera, e falado. A voz era a dela, a dicção era a dela, mas o ritmo era diferente, mais lento, como alguém que estava acostumado a existir numa cadência que não era humana. Eu sei que você assistiu os vídeos, disse a voz. Eu sei que você encontrou o arquivo dele. Uma pausa. Breve. Ele errou ao gravar isso. Eu não vou cometer o mesmo erro. Outra pausa.
Você não vai encontrar uma janela. Não existe janela. O que existe é o tempo que eu decido te dar. E esse tempo está acabando. A câmera continuou gravando. O corpo voltou para a cadeira e dormiu. Às 5h42, Malena acordou, com o celular na mão. Ela passou o dia seguinte sem dormir e sem entrar em pânico. O que ela percebeu com uma lucidez estranha eram duas conquistas separadas. Ficou na cozinha com um caderno e anotou tudo o que sabia com a objetividade de quem está resolvendo um problema técnico, porque transformar aquilo em problema técnico era a única forma de não paralisar. O que ela sabia? A entidade precisava de um registro para se ancorar. Sem o registro, ela perdia coerência. O celular era o registro, os vídeos eram as memórias. Apagar tudo era a solução. O que ela precisava? Uma janela. Um momento em que a entidade estivesse fora do corpo e dentro do registro ao mesmo tempo. O que a entidade havia dito? Não existe janela. Mas havia uma coisa que a entidade havia dito, que a... Malena ficou voltando. Ele se fortalece através de experiências intensas. Medo, perseguição, controle. Se ele se fortalecia através de experiências intensas, significava que precisava delas, que havia uma dependência, uma fome, e coisas que têm fome podem ser atraídas. Ela ficou olhando para essa frase no caderno por um longo tempo. Então escreveu embaixo, isca. O plano levou 3 dias para construir e Malena dormiu. Menos de 4 horas em cada um deles, suficiente para manter o corpo funcional, mas não suficiente para dar à entidade controle pleno. Ela havia aprendido a reconhecer o limiar, aquele corredor de transição, e havia aprendido a recuar no último segundo, saindo do sono no momento em que sentia o outro acordando, como um mergulhador que vai fundo, mas mantém uma linha conectada à superfície. Não era sustentável. O corpo estava começando a cobrar, mas ela precisava de mais 3 dias. O plano dependia de uma única coisa que ela havia percebido ao assistir os vídeos com mais cuidado. Quando a entidade estava fora do corpo e dentro do registro, quando estava gravada, digitalizada, existindo como dado, havia uma fração de segundo antes do retorno em que o corpo ficava vazio. Não adormecido, vazio. Era o momento da troca, o instante da transferência, quando a consciência dela subia e a outra descia. Esse momento era microscópico, mas existia. E se o registro fosse destruído nesse momento exato, no instante em que a entidade estava ancorada nele e ainda não havia completado o retorno ao corpo, ela ficaria presa, fragmentada, sem corpo, sem registro, sem lugar. O problema era a execução. Ela precisava deixar o corpo adormecer completamente, dar à entidade o espaço total que ela precisava para sair, enquanto alguma coisa ficasse ativa, operando, pronta para destruir o celular no momento certo. Não ela. Ela estaria inconsciente. Alguma coisa automática. Ela passou 2 dias inteiros pesquisando e construindo, com aquela concentração de quem não tem margem para erro, e no 3º dia tinha o que precisava. Um sistema simples, brutal na sua simplicidade, conectado ao celular por Bluetooth. Um aplicativo de destruição remota de dados, desses que empresas usam quando funcionários perdem dispositivos corporativos, configurado para ser ativado por um comando de voz que ela pré-gravou num segundo aparelho. O segundo aparelho ficaria com a amiga de TI, com instruções e com um temporizador. Ela ligou para a amiga numa tarde de quarta-feira e falou de um jeito que não deixava margem para perguntas sobre sono e estresse. "Preciso que você faça uma coisa para mim", Malena disse. "Não vou explicar tudo agora, mas preciso que você confie em mim." A amiga ficou quieta por um segundo. "Você tá bem?" "Não", Malena disse. "Mas vai ficar, se você fizer o que eu vou pedir." Ela explicou o sistema. A amiga ouviu sem interromper, o que era incomum. E quando Malena terminou, havia um silêncio do outro lado, que era diferente do silêncio de quando não se acredita. Era o silêncio de quando se acredita, mas não se quer acreditar. Às 3 da manhã, a amiga disse por fim: "Se eu não receber sua mensagem até às 3, eu ativo." "Às 2h30, Malena disse. "Não espera até às 3. Outra pausa. "Malena, eu sei. Se eu fizer isso e tiver errado, você não vai estar errada." Ela desligou.
Ficou sentada na cozinha olhando para Gertrudes na janela por um tempo que não conseguiu medir. A planta estava inclinada na direção da luz, como sempre esteve, com aquela teimosia vegetal de coisa que não sabe que deveria ter desistido. Cuida do apartamento, Malena disse para a planta. Então foi se preparar. Às 10 da noite ela estava na cadeira da cozinha com o celular antigo na mesa à frente, ligado, com a câmera ativa e gravando. Havia deixado tudo preparado. O segundo celular com a amiga, o sistema ativo, as instruções claras, um bilhete na mesa descrevendo os eventos dos últimos dias com precisão cirúrgica. Não porque acreditava que alguém ia ler, mas porque escrever havia sido a única forma de manter a cabeça quieta nas últimas horas. Havia feito uma última coisa que não havia planejado, mas que sentiu necessidade de fazer. Havia anotado no caderno, em letras grandes, a frase que o homem do vídeo havia dito. Não deixa ele perceber que você sabe. Ela sabia que ele já sabia. Sabia desde o vídeo da madrugada, desde a voz que havia falado diretamente para a câmera. Mas sabia também que havia uma diferença entre ele saber que ela sabia e ele saber o que ela planejava. A entidade havia passado semanas dentro dela. Conhecia o ritmo dela, o jeito dela pensar, os padrões dela. Mas havia uma coisa que a entidade não podia conhecer, porque era nova, porque havia nascido nos últimos 3 dias de insônia e desespero e resolução quieta, que era o que Malena havia se tornado durante esse processo. Não era mais a mulher estável e previsível que nomeava plantas e chegava no trabalho pontualmente. Era alguém que havia olhado para o próprio rosto usando uma expressão que não era dela e havia decidido, com aquela frieza específica que vem de não ter mais nada a perder, que não ia compartilhar o corpo com mais nada. Jamais. Ela respirou fundo, fechou os olhos e desceu. O que aconteceu nas horas seguintes, Malena não viveu da forma linear que está sendo contada agora. Viveu em fragmentos, não de memória, porque não havia memória, mas de sensação. Como acordar no meio da noite com a certeza de que sonhou. Algo importante, mas sem nenhuma imagem concreta. Havia a sensação de profundidade, de descida, de um corredor longo que ficava mais estreito quanto mais ela avançava. E havia, num certo ponto do corredor, uma coisa que ela sentiu antes de perceber. Uma presença que passava por ela indo na direção oposta, subindo enquanto ela descia, e que por uma fração de segundo esteve próxima o suficiente para que ela percebesse sua natureza. Não era malévola da forma que ela havia imaginado, era faminta, era antiga, era solitária de um jeito que não tinha paralelo humano, porque solidão humana tem começo, tem contexto, tem a memória de quando não era assim. Aquela solidão era constitutiva, ela nunca havia sido outra coisa. E havia, naquela fração de segundo de proximidade, algo que Malena não esperava sentir. Pena, que ela imediatamente arquivou, porque pena era exatamente o tipo de resposta que aquela coisa dependia para sobreviver. Então ela continuou descendo, e a outra coisa continuou subindo, em direção ao registro. Às 2h28 da manhã, o celular da amiga de TI recebeu uma mensagem automática do sistema. Não era a mensagem que Malena havia programado como sinal de que estava bem. Era o silêncio que Malena havia dito que significava o contrário. A amiga ficou olhando para o celular por 12 segundos. Ela contou mais tarde, porque havia ficado contando como uma forma de não paralisar. 12 segundos. Então, ativou o comando. Do outro lado da cidade, no apartamento do 5º andar sem elevador, o sistema recebeu o sinal e começou a apagar. Arquivos, registros, memórias digitais. Os 12 vídeos das 12 pessoas. O último vídeo do homem de barba na cozinha com a luz piscando. Os vídeos dela dormindo, ela na janela, ela olhando para a câmera com o olhar que não era dela. As mensagens, os números, o arquivo inteiro de uma existência que havia precisado de um meio digital para continuar sendo real. O processo levou 43 segundos. Quando terminou, Abdul Saints, tela do celular ficou preta. Não o preto de aparelho desligado, o preto diferente, aquele que Malena havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas como a cor específica de quando aquele celular havia terminado de fazer o que precisava fazer. Mas dessa vez era diferente.
Dessa vez, era permanente. Ela acordou no hospital 4 dias depois. Não havia memória de como havia chegado lá. A amiga, que estava sentada na cadeira do lado da cama com um café frio na mão e o rosto de quem não dormiu direito em dias, disse que havia encontrado ela no apartamento inconsciente e havia chamado o SAMU. Os médicos disseram exaustão severa, desidratação, privação de sono extrema. Fizeram perguntas sobre medicamentos e substâncias que Malena respondeu com sinceridade e que os médicos receberam, com o ceticismo clínico e gentil de quem está registrando, e não necessariamente acreditando. A amiga não fez perguntas sobre o que havia acontecido, não sobre os detalhes, só perguntou uma vez, enquanto o médico havia saído do quarto. Funcionou? Malena ficou olhando para o teto por um momento. Eu acho que sim, ela disse. A amiga assentiu. Bebeu o café frio. Não disse mais nada. Malena passou 3 dias no hospital e foi embora com receitas que ela preencheu e um acompanhamento psicológico que ela concordou em fazer porque havia aprendido naquelas semanas que dizer não para coisas que poderiam ajudar era um luxo que ela não podia mais se dar. No apartamento tudo estava no lugar. Gertrudes continuava inclinada em direção à luz. O caderno estava na mesa com as anotações que ela havia feito. O celular antigo estava no chão ao lado da cadeira da cozinha. Tela preta, sem resposta, sem nenhum sinal de atividade quando ela tentou ligar. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Então, o colocou numa sacola com outras coisas que precisavam ir para o lixo, amarrou bem, desceu os 5 lances de escada e jogou na lixeira da rua. Subiu de volta, fez chá, dormiu e acordou pela primeira vez em meses, sem terra debaixo das unhas, sem cansaço que não era seu, sem a sensação de ter compartilhado alguma coisa que deveria ser só dela. 3 semanas depois, numa tarde de quinta-feira, uma mulher de uns 25 anos estava voltando do trabalho pela mesma calçada onde Malena havia encontrado o celular meses antes. Estava distraída. Mensagens no próprio celular, fone de ouvido. Aquele modo piloto automático de final de expediente que todo mundo conhece. Viu o celular no meio da calçada. Antigo, com a tela trincada no canto direito. Uma case de borracha preta que devia ter sido resistente uma vez. Olhou em volta. Ninguém parecia estar procurando nada. Abaixou, pegou, a tela acendeu. Não porque ela havia apertado algum botão, não porque havia encostado na tela sem querer. Acendeu sozinha ao contato da mão dela, com aquela rapidez de coisa que estava esperando ser tocada. A mulher olhou para o aparelho por alguns segundos. Olhou em volta de novo. Colocou no bolso. E no centro da tela, num fundo preto que ela ainda não havia visto porque ainda não havia olhado direito, havia um número. 1. Tem coisas que a gente carrega sem saber que está carregando. Coisas que chegam devagar, que se instalam nos espaços entre uma decisão e outra, entre um dia e o seguinte, entre quem a gente era ontem e quem a gente vai ser amanhã. Coisas que são pacientes, da forma que só as coisas antigas conseguem ser pacientes. Porque não tem pressa, porque já esperaram antes, porque já aprenderam que o corpo humano sempre falha no momento certo. Malena aprendeu algo naquelas semanas que nenhum médico ia escrever numa receita e nenhum psicólogo ia nomear numa sessão. Que a coisa mais perigosa não é o que invade, é o que desperta. O que estava dentro dela não havia chegado de fora para habitar um corpo vazio. Havia chegado e encontrado alguém que por anos de estabilidade e previsibilidade e vida pequena e organizada, havia construído espaço demais dentro de si mesma. Espaço que ela havia chamado de rotina, de segurança, de paz, e que era também silêncio. O tipo de silêncio que coisas antigas encontram e chamam de lar. Ela pensou nisso às vezes, não com medo, mas com aquela atenção específica de quem aprendeu uma coisa cara. Pensou no homem do vídeo, nas 12 pessoas que haviam desaparecido, no jeito que cada história havia começado com algo pequeno e ignorado, e havia crescido no espaço que o ignorar havia criado. Ela havia quase sido a 13ª, mas havia sido também a primeira a sair. E isso, ela pensava, quando Gertrudes precisava ser regada e o chá esfriava e o apartamento ficava quieto, naquele jeito que cidade pequena fica à noite, isso era suficiente para continuar acordando de manhã.
acordando só ela, dentro do próprio corpo, com as mãos limpas,